E o tema de hoje é: são apenas diferenças ou extrema incompatibilidade? Eu sou Ailton Moreira, coach em oratória, reconquista e desenvolvimento pessoal, e quero agradecer a você muitíssimo por estar de volta assistindo a mais um vídeo em meu canal. Ele ama uma bike e fazer trilha, já ela adora dançar. Ele é organizado e meticuloso, já ela um tanto desorganizada, despojada e informal. Ele ama sair com os amigos, já ela prefere ficar em casa e curtir um bom filme. Ele ama futebol, ela adora meditação e uma boa leitura. E ele e ela resolveram se casar. E agora? Bem, depois de um tempo, ele para e vem aquela reflexão. Cara, não temos nada em comum. Somos tão diferentes. Acho até que somos incompatíveis. Como não percebemos isso durante o nosso namoro? E você daí? O que acha dessa reflexão? Será que ele tem toda essa razão? Vamos falar disso agora? Bem, é bem provável que ambos tenham notado as suas diferenças durante o namoro. O detalhe é que durante a fase do namoro, os dois estavam dispostos a encarar as diferenças como diferenças apenas, e não como uma incompatibilidade. Então, relevavam tudo, contornavam tudo e priorizavam a felicidade. Mas e agora, já casados? O que fazer para voltar a ter um relacionamento tão saudável e feliz quanto aquele? Bem, antes de tocar nesse assunto, me permita apenas abrir um parêntese aqui. É que, na verdade, algumas diferenças são, sim, muito sérias e podem indicar grave incompatibilidade que pode ser até patológica ou doentia. Quando o casal percebe isso na fase de namoro, muito melhor. Melhor, evidentemente, terminar um namoro incompatível que um casamento incompatível, e pior ainda, um casamento já com filhos. Porém, voltando ao tema agora, felizmente, a maioria dos problemas conjugais são diferenças contornáveis, não são nada graves assim. E dessa forma, são possíveis de serem superadas por pessoas maduras e que querem realmente ter um relacionamento agradável e de longa data. Dessa forma, de modo geral, é importante aceitar algumas coisas básicas. Por exemplo, que não existem duas pessoas completamente iguais, como todos sabemos. É importante aceitar também que sempre haverá interesses diferentes. Por exemplo, voltando ao que eu falei lá no início do vídeo, né, daquele casal onde um ama a trilha, ama fazer trilha, e já a outra, a esposa, ama a dança. Não tem nada demais nisso. É só uma questão de ajustar e conciliar. Ora, ela vai fazer trilha com ele, ora, ele vai sair para dançar com ela. Ou seja, conciliar interesses diferentes que, evidentemente, sempre existem entre quaisquer casais. Entender também que existem hábitos diferentes. Por exemplo, ela dorme tarde, ele dorme cedo.
Ele já acorda cedo, ela não tão cedo assim? Normal, são hábitos diferentes. Também é importante entender que existe a herança familiar diferente. Por exemplo, imagine uma moça criada num lar onde os seus pais resolviam seus problemas conjugais reservadamente, discretamente, no quarto, conversando apenas os dois. Aquela conversa de casal discreta. E ela se casa com um rapaz que lava a roupa suja em qualquer lugar. Isso é intolerável? Não. Tudo bem, é um mau hábito, é desagradável, mas não chega a ser intolerável, não gera uma incompatibilidade, né? Menos, né? Na verdade, tudo isso pode ser mudado se esse casal se dispuser a encarar o relacionamento com o respeito e a maturidade e o real interesse que é necessário para que ele seja próspero, para que ele progrida e para que ele seja alguma coisa realmente duradoura. Portanto, o tolerável e o intolerável é uma questão subjetiva, é uma questão de como um cônjuge ou outro encara o problema, né? Não necessariamente precisa ser algo assim tão gigantesco que não possa ser transposto. Não obstante, agora voltando ao foco deste vídeo, né? Vamos voltar a falar do ponto importante que eu citei lá no início. É como voltar a ser mais tolerante e relevar as diferenças, assim como faziam durante a fase do namoro. Como é que o casal pode voltar a fazer isso se esqueceu ou se despercebeu de tratar desse assunto da mesma maneira como tratavam antes? Eu vou citar aqui 3 dicas básicas que certamente podem ajudar. E a primeira é a seguinte: a boa e velha razoabilidade e mente aberta. Razoabilidade e ter mente aberta. O que significa isso? Eu quero falar com isso o seguinte: há mais de uma maneira de fazer determinada coisa. Aceitar um ponto de vista diferente do seu é uma atitude madura. Por exemplo, você pode ir do ponto A ao ponto B traçando uma reta, não é verdade? Ou não. Você também pode ir do ponto A ao ponto B por um caminho sinuoso e até um caminho com altos e baixos, porém com muito mais emoção. Por que não? Outra dica, a segunda, é que ser compatível não significa ser igual. Ser compatível não significa ser igual. Pessoas diferentes também têm relacionamentos conjugais felizes. E qual é o segredo para que isso aconteça? Tudo vai depender da maturidade, da espiritualidade, da capacidade de demonstrar empatia, superação, amor e tolerância. Sim, inclusive, quanto ao quesito tolerância, eu até me lembrei agora do que o apóstolo Paulo disse aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14. Ele disse o seguinte: façam um esforço de continuar suportando um ao outro, mesmo que tenham razão para queixa, porque o amor é o perfeito vínculo de união. Agora, uma terceira e última dica, é uma dica para o casal, é um exercício para o casal. Cada um pega uma folha e escreva nessa folha tudo aquilo de que gosta, tudo aquilo que você ama em seu cônjuge, todos os pontos positivos que você percebe nele ou nela. Depois, pegue outra folha e escreva tudo o que você pensa ser pontos negativos, pontos divergentes ou até incompatíveis, como quiser chamar. Depois os dois
juntem-se e analisem e avaliem sinceramente tudo o que expuseram ali naquelas folhas. Faça uma avaliação sincera. Talvez, ao fazerem isso, vocês vão perceber o seguinte. Primeiro, que não há tantas divergências assim. Ou que há divergências sim, porém não tão graves assim. Divergências que comprometam seriamente o relacionamento. Mas talvez percebam o contrário, que vão bastar poucos retoques e essa obra de arte que é o seu casamento, ela vai ficar melhor ainda. Talvez percebam que basta voltarem a encarar as diferenças assim como o faziam na época do namoro. E, para concluir, me permita, por favor, citar a reflexão de uma esposa experiente, minha amiga, que eu ouvi há alguns anos atrás. Ela disse assim: se você pensar, a gente não combina em nada, vai sempre encontrar coisas que confirmam exatamente esse pensamento. Mas se a gente trabalhar em equipe e pelo time, as diferenças serão um tempero e não um veneno. E o relacionamento vai acabar se tornando cada vez mais um delicioso banquete. Eu amei essa reflexão e até a escolhi para finalizar este vídeo. Muito obrigado a você, principalmente você que me acompanha, a você que comenta nos vídeos e que envia novas ideias através de e-mails. Muito obrigado, um beijo no seu coração por participar tão intensamente assim do meu trabalho. De maneira geral, obrigado a todos vocês por assistirem ao vídeo até o final. Um forte beijo em seu coração e até o próximo vídeo.